Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço, para todos vocês ligados aqui nesse Acorda Vascaínos. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você pode ganhar dinheiro. No primeiro comentário aqui você tem um link, você faz o seu cadastro, você faz a sua aposta e você, colocando a palavra Ave Mais, você vai dobrar a sua aposta. E aí você pode ganhar um dinheiro. Se colocar R$50 na sua primeira aposta, vai para 100 e aí por diante. Você aposta, faz uma gordura e consegue ganhar uma grana boa. A 1xBet paga bem, paga rápido e é uma empresa muito séria. Olha, eu poderia falar da situação do Vasco aderindo à Libra, a Liga Brasileira, nova Liga Brasileira, que é um frescor, pelo menos na questão de novos ares, de perdermos esse imperialismo da CBF de comandar algo que ela não comanda bem, que ela não consegue dar independência, mas não posso comentar em algo que ainda não temos grandes informações. Apenas vejo o Vasco associado a marcas como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, e me preocupa porque todos esses são clubes que têm uma cabeça muito eles, mas prefiro não comentar sobre esse assunto. Prometo que vou apurar mais durante o dia em que condições o Vasco está entrando nessa liga para poder opinar, mas já deixo de antemão aqui a minha preocupação, porque sei que muitos desses clubes não dão ponto sem nó. E a gente vê uma divisão, outros clubes que também estão pleiteando seus momentos, como por exemplo, de um outro lado tem o Fluminense, e aí você tem clubes como o Atlético Mineiro, que não se posicionam, enfim. O futebol brasileiro é cercado de muita vaidade. O dirigente brasileiro acha que é dono do clube, dono de uma marca. É claro que a gente quer ver todo mundo em igualdade, é o que eu penso. Eu acho que a igualdade ela é fundamental. Eu acho que quem tem mais torcida deve se garantir, você deve ter cotas quase que similares. Claro que um clube de menor investimento, numa Série A ou numa Série B, não pode ter a mesma repercussão, a mesma reverberação de um clube de grande torcida, mas ninguém joga sozinho. Então eu acho que as cotas poderiam ser semelhantes e você garantir a sua diferença na premiação, se seu time for melhor, mas você com cotas iguais faz um campeonato mais igualitário e você pode ter mais grana se você tiver uma torcida maior. Mas como disse, esse assunto eu vou falar amanhã com mais detalhes ou quando tiver esses detalhes. Eu quero falar sobre opinião. Tem sido cada dia mais difícil, mais complicado a gente poder dar opinião sem que as partes que não concordem com você sejam agressivas, sejam duras, sejam estúpidas, mas eu tenho procurado abster muito isso, tenho procurado galgar as minhas opiniões de uma forma direta. Não tenho, como eu disse aqui, nenhuma intenção de ser popular ou ser populista. Acho que quem comenta pensando no que alguém vai falar ou no que alguém vai reverberar, acho que não dá opinião, eu acho que vende a sua opinião. Eu acho que a gente precisa comentar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente entende. É claro que é duro, porque quem discorda de você normalmente vem com 10, 15, 20 pedras. Mas cabe a você relevar quem joga essas pedras. Tem muita gente pequena que joga pedra, tem muita gente que bate, tem muita gente que critica, que, sério, não merece reverberação. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho acompanhado desde a divulgação dos bastidores na Vasco TV, dos jogadores do Vasco celebrando a vitória depois da partida contra o CSA, uma polarização, uma briga gigantesca em rede social, que, aliás, é algo que cansa um pouco. Eu tenho feito o meu trabalho no YouTube, tenho buscado as informações, crio agora, junto com o Bismarck, um canal alternativo, o canal AVCast. Tenho aqui o Ave Mais, que também eu tenho como dar as minhas opiniões. O AVCast é uma maneira da gente
dissociar um pouco isso, essa aura só de cobranças e de cobertura e de... Enfim, a gente acaba se tornando um pouco escravo disso. E é uma hora da gente poder também descontrair, da gente poder conversar e conversar sobre qualquer assunto. É do nosso direito a gente poder sentar à mesa e tomar uma cerveja falando de outro assunto. Mas isso dito, eu queria dar a minha opinião sobre esse tema. Porque eu acho que o Vasco, quando vence o CSA, não vence só o CSA. Vence uma desconfiança de um time que eu não mudo uma vírgula, um time que não me dá alegria hoje, de vê-lo, não me dá alegria de parar na frente da televisão e vê-lo, não quer dizer que não me dá alegria quando vence, é claro, mas como eu disse no comentário de ontem, talvez eu tenha que reciclar um pouco a minha maneira de enxergar o futebol. Talvez eu seja muito exigente de querer que o time consiga dar a volta por cima, que o time jogue um futebol brilhante, que o time até perdendo possa me encher de orgulho. Mas nesse ponto, eu já falei no comentário de ontem. Eu queria falar hoje sobre essa maneira que os jogadores estão abraçando o Zé Ricardo e pensar num ponto positivo. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, e ontem a gente teve numa live o ex-goleiro do Vasco, Ré, junto com o Bismarck, é sempre bom, eu gosto de estar sempre com os ex-jogadores, porque deles eu extraio as melhores opiniões sobre o que é realmente. A gente comenta em cima de experiência, eles comentam em cima de experiência e de vivência, de estar muito próximo, ou de terem estado muito próximo a isso. E todos me disseram a mesma coisa. É claro que a celebração ela existe, a comemoração ela existe, uma vitória em cima do Olaria, uma vitória em cima do Flamengo, tem importâncias semelhantes. Às vezes uma vitória em cima do Olaria leva você a disputar um título carioca. Uma vitória em cima de um time de menor expressão no Campeonato Brasileiro, ganhar, por exemplo, de um Avaí, você briga para chegar ao título. Eu me lembro, se eu não me engano, foi em 2011, o Vasco estava ali brigando pelo título, junto com o Corinthians, e de repente o Vasco faz um jogo em São Januário contra o Avaí, um jogo dificílimo, aqueles jogos apertados, sabe, aqueles jogos difíceis, e o Vasco vence por 2-0, inclusive o primeiro gol é um golaço do Felipe de fora da área. Eu me lembro, foi um dos jogos que eu mais gritei naquele gol, sabe, aquele grito porque é aquele jogo duro, aquele jogo apertado, aquele jogo que você vê que você não pode perder aquele jogo. Porque quando você pega um clássico, é claro que você tem o seu grito, você tem a sua torcida, que envolve a vitória em si, mas muito mais a rivalidade, muito mais o fato de você ganhar do seu oponente. Quando você pega um time menor, que é aquele jogo duro, e quantas vezes eu não me lembro de resultados apertados, eu me lembro em 1997, o Vasco fez uma campanha extraordinária para ser campeão brasileiro, e tinha no grupo do Vasco a Portuguesa de São Paulo, que um ano antes fora vice-campeã brasileira para o Grêmio. Mas sempre se tem aquela imagem, não, mas a Portuguesa não está lá em cima, na prateleira alta, mas era um ótimo time, tinha grandes jogadores, tinha o Rodrigo Fábio, que foi jogar logo depois no Real Madrid, tinha o Leandro Amaral, que depois veio jogar no Vasco, enfim, era um time chato, era a base daquele time que foi vice-campeão brasileiro, tinha o Emerson, zagueiro, que foi zagueiro depois da seleção brasileira, enfim, era um ótimo time. E foi um jogo duríssimo no Maracanã. A Portuguesa fez 1-0 e o Vasco vira num jogo à noite, se eu não me engano, num sábado à noite, chovendo, e Juninho e Edmundo jogam para burro, Edmundo acaba com o jogo. Então é aquele jogo que você grita e que você coloca para fora todo o aperto, muito mais porque você comemora, porque você continua na briga do campeonato, você não tem, porque é uma frustração. Quando você vem bem no campeonato, aí você pega um time intermediário e você perde ponto. Nossa, aquilo dá uma apagada de luz enorme. Aconteceu ano passado, quando o Vasco deu uma esperança ao seu torcedor, e aí lota São Januário, e ganha do Curitiba, ganha do Goiás, e aí vem jogar contra o CSA e toma de 3-0. É uma ducha de água fria. Então, esse tipo de jogo, você tem um emblema diferente na hora da sua comemoração, diferente de um clássico. Quando você vai, como se você fosse para uma decisão de campeonato, aquilo ali vai ser o seu regozijo, você vai ao êxtase, porque você está ganhando de um rival direto.
Então, quando o Vasco ganha do CSA, e eu estou procurando entender um pouco a cabeça dos jogadores, e como eu falei, quando eu falo com jogadores, como eu tive a oportunidade ontem, eu vejo todos eles terem a mesma opinião, de que é claro que vencer o CSA é um pouco assim, obrigação, né? Mas dentro das circunstâncias, dentro do que o Vasco está fazendo, e o jogador de futebol, ele sabe quando não está bem. O time do Vasco não pode achar que está bem. Você não vê recentemente nenhum jogador dizer, não, nós jogamos bem, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Não, eu acho que esse grupo tem esse lado bacana, cara, esse lado assim de hombridade, de admitir, claro que não vai dizer, ó, a gente não jogou nada, a gente foi mal, não. Mas também não tem aquele discurso que eu costumo brincar, é o discurso torcedor otário. Porque você vê um jogo que o time não joga nada e o cara vai dar uma entrevista no final do jogo e diz, não, a gente não deu sorte, a gente teve chance, criamos muitas oportunidades. Aonde, cara pálida? Então esse grupo tem um pouco disso. Eu acho que eles, indiretamente, eles sabem que eles não estão jogando bem, eles têm assumido muito o risco, a responsabilidade, e são muitos jogadores que estão tendo uma nova oportunidade na vida. Afinal, Thiago Rodrigues e Yuri Lara nunca jogaram em grandes centros. Estão tendo uma primeira oportunidade. O Anderson Conceição saiu do Vasco há muito tempo atrás e não prosperou. Teve que gerar muito mundo aí para voltar agora ao Vasco. É uma segunda oportunidade. O Raniel quase morreu de saúde, problema de saúde sério, e está tendo uma grande oportunidade na vida dele. O chileno, Carlito Palácio, veio como uma joia para o Inter, e para ele, intimamente, deve ter sido muito triste ter chegado aqui e ter fracassado no Internacional. Então eu acho que para esses jogadores é muito importante, como é, por exemplo, para a base. Você vê um Figueiredo, você vê um Andrei, são jogadores que estão querendo, pelo menos, tirar um pouco da cabeça do torcedor essa imagem de que a base do Vasco não cria nada. Porque a geração de Graça, a geração de Andrei e outros menos votados, todas passaram. Ninguém conseguiu ser bem sucedido, foram fracassos no Vasco. Então, de alguma forma, eu acho que esse time tem isso de bom. Admitir que precisam fazer a história deles. Então, talvez não seja pensar pequeno. E aí que eu digo, eu tentando repensar os meus conceitos. E eu confesso, a minha cabeça anda um trevo em relação a isso. Porque além da questão da opinião, da gente ouvir muita gente que desrespeita o que você fala, que não entende o que você fala, que não respeita nem o seu passado, não respeita nem aquilo que você já vivenciou de jornalismo, esse exercício eu estou fazendo, tem a questão mesmo de tentar entender esse modelo, que talvez seja um modelo duro da gente entender, porque a gente não está acostumado a ver o Vasco na Série B. Eu fiz uma entrevista com o presidente Jorge Salgado 2 semanas atrás, que ele me falando, não, na Série B, e eu falei para ele, presidente, o senhor me desculpe, eu não estou acostumado a ver o Vasco na Série B. É uma coisa que não entra na minha cabeça, eu não consigo digerir isso. Acho muito duro um domingo ligar uma televisão e ver um América Mineiro contra o Atlético Mineiro. Ver o Cuiabá jogando contra um Inter. Sabe? Nada contra esses clubes, mas não consegui ver o Vasco no seu horário nobre. Não consegui ver o Vasco jogando numa quarta-feira à noite, transmissão para o Brasil todo. Ou ficar na expectativa do domingo à tarde ver o Vasco jogar, porque o Vasco hoje não é protagonista. A gente discute a Libra, que eu estava falando no início do comentário, que o Vasco hoje é um clube da Série B. Entra em que condições? Então, sob esse signo da desconfiança, por conta de anos e anos de gestões completamente incompetentes, de pessoas irresponsáveis e muitas vezes, a gente hoje vive um Vasco, eu não vou dizer pequeno, e eu não quero dizer isso porque o Vasco é gigantesco, mas um Vasco com uma mentalidade pequena, uma mentalidade diferente. E a gente não pode imputar isso a esses jogadores. E olha, eu vi alguns dizerem isso e concordo. Acho que a gente não pode, acho errado a gente dizer que o Vasco está há 40 e tantas rodadas sem estar no G4. Para esse grupo não, são 6 rodadas. Eu acho que a gente não pode jogar esse fardo, eles têm que saber que isso aconteceu. Mas a gente não pode jogar esse fardo. É a mesma coisa da gente chegar para o Thiago Rodrigues e dizer a ele, olha, você tem que pegar igual o Acácio, igual o Carlos Germano, igual o Elton. Ele tem que fazer a história dele. E eu acho que esse grupo está tentando isso. É desprovido de técnica? Sim. Não é o melhor grupo, longe disso.
Mas a culpa não é deles, a culpa é de quem contrata. E eu acho que esse grupo não é o pior time de todos. Eu vejo a Série B, não tem ninguém assim extraordinário. Então, quando esses jogadores entram no vestiário e comemoram aquilo, eles estão comemorando como que dizendo, porra, gente, a gente se importa com isso aqui. Poxa, torcida, a gente tá chateado igual a vocês, a gente quer fazer melhor, mas a gente não está conseguindo ainda, mas a gente vai lutar até o final. O que eu acho que já é uma benesse. Da gente saber que a gente não vai ter aquele bando de fracassados dos últimos anos. Pelo menos esse grupo é um grupo que pelo menos está mostrando dignidade, porque ninguém, eu pelo menos não ouvi isso, diz, esse time não corre, esse time não luta, esse time é um time vagabundo. Não, não é. Então quando eles comemoram, quando eles gritam, quando eles botam para fora e puxam o Zé Ricardo, duas coisas são emblemáticas para mim. Para mim é isso. É mostrar ao torcedor, e não é desafiar o torcedor que vaiou, que gritou, não. É meio que, olha, a gente sabe que a gente não tá jogando bem, mas porra, a gente tá lutando, a gente se importa com vocês, a gente se importa com quem vem a São Januário. Porque o que eles fizeram no vestiário, a torcida fez nas arquibancadas. Porque o torcedor também é assim. O torcedor ganha o jogo, ele fica feliz pelo resultado. Sim, ele vai tomar a cerveja dele, a cachaça dele, seja lá o que for. Ele não fica bem com a maneira como foi feita a vitória. Ele fica preocupado com a performance, mas feliz. A performance já se propõe para domingo contra o Bahia, mas ele está feliz. Quando se diz o Vasco é o único invicto da Série A ou da Série B, tem gente que tira onda com isso. E eu não vou brigar com essa galera. Não vou, mas eu acho que esse pensamento é um pensamento de um clube que se apequenou e que precisa voltar a pensar grande, que talvez só voltando à primeira divisão, e aí talvez nós, eu vou me incluir nisso, tenhamos que pensar, é assim que tem que jogar a Série B. Vai ter que ser assim. O Vasco joga a quinta Série B, caros amigos, ou melhor, a sexta. E aí, como é que faz? É complicado, é difícil a gente entender, isso é um exercício eu sei disso, mas a gente tem que entender que talvez a gente não tenha que jogar como o Vasco, a gente tenha que jogar como um time que tem que subir. Porque eu peguei um recorte que o nosso grupo de WhatsApp, que é sempre muito bom, dá muita pauta, colocou lá. Nessa altura do campeonato, no ano passado, nenhum dos 4 times que subiu estava no G4. E aquilo o Zé Ricardo falou isso, não dá para subir na sexta rodada, tem que subir na 38ª. O que não pode é distanciar. O que pode é melhorar a performance, o que pode é mudar o esquema, é entender que 2 pontas espetados não está dando certo, é entender que o Edmar não pode ser titular, por melhor que sejam os números dele, ele não pode ser titular sempre, que você tem que ter variação, que você pode jogar com 2 meias, que você pode mudar de repente um lado de campo. Então, eu acho que quando o torcedor vê o jogador se manifestando ali, a gente tem que entender por esse lado, talvez, torcedor. Os caras estão, assim, se importando. Eles estão se importando. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra situação que me chamou muito a atenção e foi levantada ontem pelo Regis e pelo Bismarck. Talvez alguém no vestiário grande, talvez alguém com peso, talvez alguém com um carisma maior, pudesse chamar em certo momento, como fez o Thiago Rodrigues com o Zé Ricardo. E parabéns ao goleiro do Vasco. Legal dele estar puxando para ele, a gente não sabe se isso é marketing, não é? Acho que não, acho até que é ele, porque o irmão dele me contou, meu irmão é assim, ele vai entrar dentro do vestiário, vai bater de frente, ele vai brigar, ele vai sair na porrada, que bom, acho legal isso. Mas talvez alguém grandão, talvez um dirigente, talvez um diretor executivo, eu vi pouco o Carlos Brasil, não consigo achar que o Carlos Brasil vai juntar o grupo todo e vai, sabe, inflamar, é a filosofia dele, é o perfil dele, mas acho que falta isso. Esse peso de alguém que chega ali na roda e diga assim, galera, é isso aí, vamos comemorar, vamos puxar o casaco aqui, mas agora é concentrar para o jogo de domingo com o Bahia, vamos embora, mas abraça todo mundo e puxa mesmo. Alguém que simbolize muito a vontade de vencer e subir. Então, eu acho que a gente precisa entender o futebol novo, a gente precisa entender o que é a Série B. Acostumar, eu não vou me acostumar, me desculpem. Mas entender o que é a Série B e dar um crédito a esses caras. Porque eu tenho quase certeza de que eles sabem que não está legal. Mas o que eles fizeram ali foi, poxa, a gente se importa com vocês.
A gente não abraça o Zé Ricardo para ir contra o torcedor, não. A gente abraça o Zé Ricardo porque, bem ou mal, ele é a figura do líder ali. Para abraçá-lo, vocês viram como o Zé Ricardo fica constrangido? Ele são todos vocês, meio abaixando a cabeça, porque ele é assim, cara. E às vezes a gente cobra posturas de pessoas que elas não conseguem dar isso pra gente. É difícil, é duro. A gente quer um treinador sanguíneo, a gente quer jogadores, quer um diretor de futebol que bata na mesa. Talvez sejam costumes, que não que a gente tenha que desacostumar, mas eu acho que a gente precisa ver se esse é um modelo, porque a gente já teve dirigentes centralizadores, técnicos centralizadores nesses 2 últimos anos e não deu certo. Talvez dê certo dessa forma, questão de família, vamos lá, vamos juntar, vamos brigar, estamos juntos, é um brigando pelo outro, é um correndo atrás pelo outro, apesar de que aquela situação lá do aeroporto, ninguém veio estar com o treinador, eu falei isso aqui, só o Quinteiro, mas tudo bem. Vamos tentar entender, mas precisa ganhar do Bahia, precisa fazer uma sequência, porque esse ambiente legal, essa coisa de união, essa coisa de força, de apoio, solidariedade, é lindo. Mas futebol ganha quem fizer mais gol, quem botar a bola mais lá naquela casinha com aquela rede. Vamos esperar. Mas celebrar vitórias, acho bacana. Foi exagerado demais? Não sei. Não sou ninguém para opinar sobre isso. De medir alegria de outros. De saber se você está muito esfuziante ou não. Eu não sou ninguém. Não posso, não tenho esse direito. Agora, só quero que isso se repita e que isso traga frutos para as novas vitórias. Vamos ver o bicho que vai dar. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com a Jéssica Dias, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.